Meu nome é Amanda Miller e, aos 28 anos, nunca imaginei que me tornaria o centro de uma guerra familiar. Quando minha querida avó Eleanor faleceu no mês passado, após sua longa doença, descobri, por meio de uma mensagem de texto acidental do meu primo, que fui deliberadamente excluída da leitura do testamento. Apesar do nó no estômago, compareci mesmo assim. Já dividimos tudo, anunciou minha tia Judite com um sorriso irônico. Vocês não foram convidados por um motivo. Então o advogado franziu a testa. Mas o nome dela é o único que consta no testamento. A sala ficou em um silêncio mortal. Se você já se sentiu injustamente excluído pela família, clique no botão de inscrição e deixe um comentário sobre de onde você está assistindo. Dramas familiares acontecem em todos os lugares, e estou prestes a compartilhar como o meu se desenrolou de maneiras que ninguém esperava. Crescer como filha do filho mais novo da vovó Eleanor, Robert, nem sempre foi fácil. Mas meu pai garantiu que eu tivesse uma infância feliz. Ele era o rebelde da família que escolheu se tornar professor do ensino médio em vez de trabalhar na empresa de investimentos da família. Minha mãe, Samantha, era enfermeira, e eles me criaram com valores centrados em ajudar os outros em vez de acumular riqueza. Todos os domingos, visitávamos a imponente casa vitoriana da vovó Eleanor, no bairro histórico de Boston, uma bela relíquia que estava em nossa família há gerações. Quando eu tinha 12 anos, tudo mudou. Meu pai morreu repentinamente de um aneurisma, e minha mãe teve dificuldades para lidar com a situação, tanto emocional quanto financeiramente. A vovó Eleanor interveio sem hesitar. A Amanda vai morar comigo parte da semana, anunciou a família, sem permitir discussões. Pelos 6 anos seguintes, dividi meu tempo entre o modesto apartamento da minha mãe e a casa da vovó. Enquanto minha mãe trabalhava em turnos dobrados para nos sustentar, a vovó se tornou minha segunda mãe. Você é como eu, Amanda, ela me dizia enquanto estávamos sentados em seu jardim. Você vê as pessoas como elas são, não pelo que elas podem te dar. Suas palavras me moldaram mais do que ela jamais soube. A avó Eleanor não era uma viúva rica típica. Usava roupas simples, era voluntária em cozinhas comunitárias e doava discretamente para causas em que acreditava. A casa grande era seu único luxo, um lar repleto de memórias, em vez de riqueza ostentada. Meu tio Philip e minha tia Judite nunca entenderam as escolhas dela. Eles moravam em mansões modernas nos subúrbios, dirigiam carros de luxo e pressionavam constantemente a vovó a viver de acordo com seu status. Quando decidi seguir os passos da minha mãe e me tornar enfermeira, escolhendo especificamente cuidados paliativos, minha família ficou perplexa. O tio Philip me encurralou no jantar de ação de graças quando eu tinha 21 anos. Você poderia trabalhar nos negócios da família, Amanda. Por que perder seu tempo com uma carreira com um teto tão baixo? Ele girou seu bourbon caro enquanto me olhava. Sua avó poderia dar um telefonema e te dar uma vida. Eu simplesmente sorri e disse, eu quero ganhar meu próprio sustento, tio Philip. Meus primos, Raquel e Nathan, ambos filhos de prestigiosas escolas de negócios e trabalhando para o pai, acharam minha escolha incompreensível. Eles cresceram esperando que herança e conexões pavimentassem seu caminho. Raquel certa vez me perguntou, com toda a seriedade, mas você não quer ficar rico? A ideia de que eu pudesse valorizar algo além do dinheiro era estranha para eles. À medida que minha avó chegava aos 80 anos, sua saúde começou a piorar. Comecei a visitá-la 2 vezes por semana, levando compras, ajudando com medicamentos e, muitas vezes, apenas sentando com ela. Costumávamos assar juntas usando suas receitas antigas, as mesmas que ela me ensinara quando criança. Seus biscoitos de especiarias eram lendários na família, mas eu era a única que sabia que o ingrediente secreto era uma pitada de pimenta do reino. Você está com farinha no nariz de novo, ela ria, pegando um lenço de papel. Mesmo com o corpo enfraquecido, sua mente permanecia afiada e sua inteligência ágil. Durante essas visitas, ela me contava histórias sobre a história da nossa família que ninguém mais parecia interessado em ouvir, como sua avó havia sido uma das primeiras médicas de Massachusetts, como a fortuna da família viera originalmente da invenção de uma máquina têxtil especializada por seu avô. Histórias de luta, perseverança e fracassos ocasionais que humanizaram nossa família para além da fachada polida apresentada nas festas de fim de ano. Lembre-se, Amanda, ela me disse em uma dessas tardes, riqueza não torna uma pessoa digna. A maneira como tratam os outros quando acham que não há nada a ganhar é a verdadeira medida do caráter.
Enquanto isso, à medida que os problemas de saúde da vovó se agravavam, o restante da família a visitava apenas esporadicamente. O tio Philip aparecia mensalmente, passando mais tempo examinando as condições da casa do que conversando com a mãe. A tia Judite trazia presentes caros que a vovó não tinha utilidade e ia embora depois de exatamente 1 hora. Meus primos raramente me visitavam, a menos que houvesse uma ceia festiva envolvida. Em dezembro, antes da minha avó falecer, ela me deu uma caixinha de madeira. Esta era da minha mãe, disse ela, colocando-a em minhas mãos. Dentro havia um colar de pérolas simples, nada chamativo ou particularmente valioso. É lindo, eu disse, genuinamente emocionada. Quero que você fique com ele agora, ela insistiu. Os outros só enxergariam pérolas, mas você entenderá que o valor delas vem de quem as usou. Eu não fazia ideia, então, de que esse pequeno presente seria usado contra mim mais tarde. A última conversa que tive com a vovó, apenas 1 semana antes de ela falecer, ainda ecoa na minha mente. Ela estava tendo um ótimo dia, sentada em sua cadeira favorita perto da janela. Quando eu estava prestes a sair, ela pegou minha mão com uma força surpreendente. Amanda, eu tenho observado vocês há anos, disse ela, com seus olhos azuis claros e diretos. Quero que saibam que eu vejo tudo e que em breve estarei consertando as coisas. Presumi que ela estivesse falando sobre encontrar paz antes de sua morte. Eu não fazia ideia de que ela estava planejando algo que mudaria nossas vidas para sempre. A primeira grande ruptura na nossa família aconteceu há 3 anos, quando a vovó tinha 85 anos. O tio Philip convocou uma reunião familiar na casa da vovó, supostamente para discutir os cuidados que ela teria. Quando cheguei, encontrei não apenas a família, mas também um corretor de imóveis esperando na sala de estar. Estamos discutindo a venda da casa do lago, anunciou o tio Philip, referindo-se à propriedade de férias da nossa família em New Hampshire. A vovó passava todos os verões lá desde criança. Fica vazio a maior parte do ano, e os custos de manutenção são ridículos, continuou ele. Olhei para a vovó, cuja expressão era cuidadosamente neutra, mas eu a conhecia bem o suficiente para ver a tensão em sua boca. A vovó concordou com isso? Perguntei. O tio Philip acenou com desdém. Mamãe entende que é a opção prática. Na idade dela, ela não consegue mais aproveitar. Respondi, na verdade, eu disse que estávamos conversando na semana passada sobre ela querer passar algumas semanas lá neste verão. A sala ficou em silêncio. Tia Judite pigarreou. Amanda, querida, talvez você tenha entendido errado. Mamãe conhece as limitações dela. A avó finalmente se pronunciou. Eu disse isso para Amanda. Não tenho intenção de vender minha casa no lago. A corretora de imóveis se desculpou sem jeito. Assim que ela saiu, o tio Philip se virou para mim. Você sempre faz isso, ele retrucou. Você acha que sabe o que é melhor porque passa mais tempo aqui, mas não entende as considerações financeiras. O que eu entendo, respondi calmamente, é que a vovó deve tomar suas próprias decisões sobre seus bens. Naquela noite, depois que todos foram embora, o tio Philip me encurralou na cozinha. Escute com atenção, disse ele, em voz baixa. Você pode achar que é especial para ela, mas está abusando da sorte. Não se esqueça de quem construiu a riqueza desta família, e certamente não foi seu pai. A provocação sobre meu pai me magoou, mas me mantive firme. Não se trata de dinheiro, tio Philip. Trata-se de respeitar os desejos da vovó. Daquele dia em diante, o tio Philip iniciou o que só posso descrever como uma campanha contra mim. Começou sutilmente comentários a outros familiares sobre como eu estava manipulando a vovó, insinuações de que eu estava me posicionando para receber tratamento especial no testamento. No Natal daquele ano, ficou claro que muitos membros da família se voltaram contra mim. No jantar de feriado, a tia Judite acidentalmente me excluiu da foto de família. A prima Raquel fez comentários incisivos sobre caçadores de fortunas enquanto olhava diretamente para mim. Até a irmã da minha mãe, tia Grace, que sempre fora gentil comigo, estava visivelmente distante. Depois do jantar, ouvi o tio Philip conversando com meu primo Nathan. Precisamos proteger a Eleanor da influência da Amanda. Ela a tem na palma da mão, e quem sabe o que ela está tentando convencê-la a fazer com a propriedade. Tentei abordar essas suspeitas diretamente. Enviei e-mails para meus tios e tias, explicando que não tinha interesse no dinheiro da vovó,
que só queria que seus últimos anos fossem confortáveis e nos termos dela. As respostas foram, na melhor das hipóteses, mornas. Tia Judite respondeu secamente: todos nós queremos o melhor para a mamãe, enquanto outros não responderam. Na Páscoa seguinte, a família realizou uma reunião na casa do tio Philip. Não fui convidado, mas fiquei sabendo pelas redes sociais quando Raquel postou fotos. Em uma das fotos, a vovó estava sentada num canto, com uma aparência frágil e confusa. Liguei para ela naquela noite. Você gostou da reunião de Páscoa? Perguntei, cautelosamente. Foi ótimo, disse ela, depois baixou a voz. Mas eles não serviram os ovos recheados como eu gosto, e a casa do Philip é sempre muito fria. Quem me dera ter estado lá, eu disse. Houve uma pausa. Você não foi convidado? A surpresa genuína em sua voz confirmou minhas suspeitas. Ela não tinha sido informada de que eu estava excluído. À medida que a saúde da vovó piorava cada vez mais, a família começou a limitar ativamente meu acesso a ela. Tia Judite instituiu um cronograma de visitas que me reservava apenas 2 horas nas tardes de domingo, alegando que era para evitar cansar a mamãe. Quando eu chegava para essas visitas, muitas vezes encontrava uma prima ou tia decidindo de repente aparecer no mesmo horário, impossibilitando conversas privadas. Em resposta, encontrei maneiras criativas de manter nossa conexão. Eu levava almoço para compartilhar com a vovó nos meus dias de folga do Centro de Cuidados Paliativos. A auxiliar de saúde domiciliar, Maria, que realmente se importava com a vovó, às vezes me ligava diretamente quando achava que ela precisava de companhia ou estava tendo um dia particularmente bom. No último Natal antes de ela falecer, não fui convidado para a reunião de família. Recebi uma mensagem da tia Judite: vamos manter as festas de fim de ano pequenas este ano. Mamãe precisa descansar. Mais tarde, descobri pela Maria que a pequena significava todos, menos eu. Então, na véspera de Natal, deixei um pacote com Maria, os biscoitos de especiarias favoritos da vovó que costumávamos fazer juntas, um chale de cachemir macio em seu azul favorito e um álbum de fotos que criei com fotos de sua casa no lago ao longo das décadas. Quando minha avó faleceu em abril, não recebi a notícia diretamente da família. Maria me ligou chorando da casa da avó. Quando cheguei, o tio Philip e a tia Judite já estavam lá, conversando com um agente funerário sobre os preparativos. Ah, Amanda, disse tia Judite com uma doçura artificial ao me ver. Íamos te ligar, é claro. O funeral foi um desfile de política familiar. Sentei-me na terceira fileira, atrás de parentes que tinham visto a vovó talvez 2 vezes na última década. Não me pediram para falar, apesar de ter passado mais tempo com ela do que com qualquer outra pessoa nos últimos anos. O tio Philip fez um elogio que se concentrou principalmente na perspicácia empresarial do falecido marido da vovó e no legado que ele havia deixado para a família. Durante todo esse tempo, eu não parava de pensar no que a vovó tinha dito sobre consertar as coisas. Eu não fazia ideia de quão proféticas essas palavras seriam. 2 semanas depois do funeral, eu estava preparando o jantar no meu pequeno apartamento quando meu celular apitou com uma mensagem de texto. Era da minha prima Raquel, claramente enviada para um grupo por engano: leitura do testamento amanhã no escritório do Harrison, às 14 horas. Mamãe disse para não contar para Amanda. Olhei para a mensagem, com o estômago embrulhado. 1 segundo depois, outra mensagem surgiu: desculpe, tópico errado. Ignore, por favor. Sentei-me à mesa da cozinha, sentindo um frio na espinha. Então, era assim que seria. Eles nem iam me contar sobre a leitura do testamento. Seja qual for a herança que a vovó possa ter me deixado, aparentemente planejavam me manter completamente alheia a isso. A noite toda, fiquei pensando no que fazer. Uma parte de mim queria respeitar os desejos deles, superar a mesquinharia. Eu nunca me importei com o dinheiro da vovó. Nosso relacionamento era sobre amor, não sobre herança. Mas outra parte de mim, uma parte mais forte, sentia que a vovó me queria lá. No mínimo, eu merecia ouvir seus últimos desejos, mesmo que ela não tivesse me deixado nada. Pela manhã, eu já tinha tomado minha decisão. Liguei para tirar o dia de folga do trabalho, algo que raramente fazia. Escolhi cuidadosamente minha roupa, um vestido azul marinho simples que minha avó sempre elogiava, profissional, mas sem ser chamativo. Eu queria parecer respeitosa, não como alguém desesperada por dinheiro.
Enquanto dirigia até o escritório de advocacia no centro de Boston, minhas mãos tremiam no volante. Ensaiei o que diria, como lidaria com o confronto inevitável. No estacionamento, fiquei sentada por vários minutos, reunindo coragem. Defenda-se, Amanda, quase consegui ouvir a vovó dizer. Você pertence a qualquer lugar que eu quisesse que você estivesse. O escritório de advocacia Harrison & Associates ocupava o último andar de um prédio antigo e distinto. Quando as portas do elevador se abriram, eu os vi imediatamente, tio Philip e tia Judith, meus primos Raquel e Nathan, tia Grace e seu marido Tom, e até mesmo meu primo distante Lewis, que mal falava com a vovó havia uma década. Estavam aglomerados na sala de espera, falando em voz baixa. Tia Judith me viu primeiro. Seu rosto congelou no meio da frase, mas logo se recompôs numa máscara de desaprovação. Amanda, disse ela em voz alta, fazendo com que todos se virassem. O que você está fazendo aqui? Levantei um pouco o queixo e Jack disse, estou aqui para a leitura do testamento da vovó. O tio Philip deu um passo à frente, colocando-se fisicamente entre mim e o grupo. Vocês não foram convidados. Isto é para a família. Eu sou da família, eu disse simplesmente. Você sabe o que ele quer dizer, interrompeu Raquel. Uma família que respeitava os desejos da vovó em vez de tentar influenciá-la. Antes que eu pudesse responder, uma porta se abriu e um homem idoso de cabelos grisalhos e olhos gentis apareceu. Estamos todos aqui pela propriedade de Eleanor Miller? Perguntou ele, notando a tensão. Algum problema? Tia Judith se adiantou com seu sorriso mais encantador. Senhor Harrison, parece que houve um mal-entendido. Amanda não deveria ter sido incluída na leitura de hoje. O Sr. Harrison pareceu confuso. Senhorita Amanda Miller, neta da Eleanor? Sim, sou eu, confirmei. Ele consultou a prancheta. Então vocês definitivamente deveriam estar aqui. Por favor, entrem todos. A sala de conferências era elegante, mas sem ostentação, com uma longa mesa de mogno e confortáveis cadeiras de couro. Sentei-me perto da porta, sentindo todos os olhares em mim. Os sussurros mal conseguiam ser contidos. Ela deve ter descoberto de alguma forma. Philip vai ficar furioso. Depois de tudo que ela fez com a casa do lago. O Sr. Harrison pigarreou, colocando a sala em ordem. Antes de começarmos, devo mencionar que fui amigo e advogado de Eleanor por mais de 30 anos. Ela foi muito específica quanto aos seus desejos, e pretendo honrá-los à risca. Ele começou a pegar uma pasta, mas tia Judith o interrompeu. Sr. Harrison, acho que devo explicar a situação para Amanda. Ela não foi convidada hoje porque já discutimos a distribuição da maioria dos itens. Não queríamos desperdiçar o seu tempo. Senti meu rosto queimar quando todos se viraram para me olhar novamente. Já dividimos tudo, anunciou minha tia, em tom definitivo. Vocês não foram convidados por um motivo. O Sr. Harrison franziu a testa, parecendo genuinamente perplexo. Receio que tenha havido um grave mal-entendido, Sra. Carter. Nada deveria ter sido distribuído ainda. Ele olhou diretamente para mim. E quanto à Sra. Amanda Miller não ter sido convidada? Ele abriu a pasta à sua frente e ajustou os óculos. Isso seria altamente irregular, considerando o conteúdo do testamento. O que você quer dizer? Perguntou o tio Philip. O Sr. Harrison ergueu os olhos, com uma expressão profissionalmente neutra, mas com algo parecido com satisfação nos olhos. Quero dizer que o nome dela é o único que consta no testamento. A sala ficou em um silêncio mortal. Senti como se todo o ar tivesse sido sugado para fora, deixando-nos num vácuo onde ninguém ousava respirar. Isso é impossível, tio Philip finalmente gaguejou. Deve haver algum engano. Garanto que não, respondeu o Sr. Harrison, com um tom que deixava claro que não era homem de cometer erros. Talvez fosse melhor eu simplesmente ler o testamento como Eleanor pretendia. O Sr. Harrison colocou os óculos de leitura e começou com uma voz clara e firme. Eu, Eleanor Catherine Miller, em sã consciência, declaro que este é meu último testamento, revogando todos os testamentos e codicílios anteriores. A linguagem jurídica formal continuou por um momento antes de ele chegar à parte crucial. Após cuidadosa consideração e observação da minha família ao longo dos últimos anos, tomei uma decisão sobre a distribuição dos meus bens.
Por meio deste, lego todos os meus bens, tanto reais quanto pessoais, incluindo, entre outros, minha residência principal na Avenida Beacon Rio 47, minha propriedade de férias no Lago Winnipesaukeuk, todas as contas financeiras, investimentos, pertences pessoais e relíquias de família, a minha neta, Amanda Rose Miller. Houve um suspiro coletivo. Raquel deixou cair seu copo d'água, estilhaçando-o no chão de madeira. Ninguém se moveu para limpá-lo. Isso não pode ser legal, disse o tio Philip, com o rosto adquirindo um tom alarmante de vermelho. O Sr. Harrison continuou como se não tivesse sido interrompido. Anexei uma carta pessoal explicando minhas decisões, que o Sr. Harrison entregará a Amanda em particular. No entanto, quero deixar claro que esta decisão foi tomada com plena consciência e consideração cuidadosa. Ele ergueu os olhos do documento. Há mais, mas talvez devêssemos abordar as preocupações imediatas primeiro. Tia Judite chorava agora, com o rímel escorrendo pelas bochechas. Depois de tudo que fizemos por ela, as consultas médicas, os jantares em família, mantendo sua posição social quando ela insistia em se associar àquelas pessoas que faziam caridade. Nathan se inclinou para a frente. Vamos contestar. Ela claramente não estava em sã consciência. O Sr. Harrison balançou a cabeça levemente. Eu desaconselho essa atitude. Eleanor previu essa reação e tomou medidas abrangentes para documentar sua competência mental. Ela passou por avaliações cognitivas abrangentes por 3 neurologistas diferentes nos meses que antecederam seu falecimento, e todos a certificaram como plenamente competente para tomar essas decisões. À medida que a realidade se instalava, lembrei-me das palavras da vovó: estou observando vocês há anos. Ela não estava apenas jogando conversa fora. Ela estava nos testando, observando como nos comportávamos quando pensávamos que não havia nada a ganhar. O Sr. Harrison enfiou a mão na maleta e tirou um envelope lacrado. Amanda, sua avó me pediu para lhe entregar esta carta em particular, mas, dadas as circunstâncias, talvez você queira compartilhar alguns trechos com a família. Com as mãos trêmulas, abri o envelope e comecei a ler em silêncio. Minha querida Amanda, se você está lendo isso, então já passei para o que vier a seguir, e você acabou de descobrir que é minha única herdeira. Imagino que a família não esteja aceitando bem. Durante anos, observei como cada um de vocês se comportava perto de mim. Philip só me visitava quando queria discutir a racionalização dos meus bens. Judith vinha com presentes caros, mas nunca ficava tempo suficiente para uma conversa de verdade. Os netos, com exceção de você, só me visitavam em aniversários e feriados. Mas você, Amanda, veio porque queria estar comigo. Ouviu minhas histórias, preparou minhas receitas e me tratou como uma pessoa, não como uma conta bancária esperando para ser acessada. Tenho feito um teste nos últimos anos. Mencionei deliberadamente itens valiosos na frente de diferentes membros da família para ver como reagiriam. Observei quem perguntava sobre minha saúde e quem perguntava sobre meu portfólio. Percebi quem ajudava porque se importava e quem ajudava porque achava que deveria. Você foi a única que nunca falhou no teste. Com amor e total confiança em você, vovó Eleanor. Levantei os olhos da carta, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e vi o quarto em caos. O tio Philip estava ao telefone, provavelmente ligando para o advogado. A tia Judith repreendia o Sr. Harrison por influência indevida. Raquel soluçava dramaticamente enquanto Nathan olhava fixamente para a parede. Há mais uma coisa que todos vocês deveriam saber, disse o Sr. Harrison em voz alta, cortando o barulho. Eleanor documentou tudo. Ela manteve registros meticulosos de visitas, conversas e comportamentos. Ela instalou um sistema de segurança em sua casa há 2 anos que rastreava quem entrava e saía. Ela salvou mensagens de texto e e-mails. Ela até gravou algumas conversas, o que é legal em Massachusetts, desde que uma das partes consinta. Ele abriu outra pasta. Além disso, Eleanor sabia que itens já haviam sido retirados de sua casa sem sua permissão. Ela manteve um inventário completo com fotos de todos os seus pertences. Isso é ridículo, zombou tia Judith, mas sua voz não tinha convicção. É mesmo? O Sr. Harrison arqueou uma sobrancelha. Então talvez você possa explicar por que o abajur Tiffany do escritório está atualmente na sua sala de estar. Ou por que a pulseira de diamantes de Eleanor foi usada por Raquel em um evento beneficente no mês passado. Ou por que pinturas da Casa do Lago foram fotografadas no escritório de Philip.
A cor desapareceu de seus rostos. O testamento inclui uma condição, continuou o Sr. Harrison. Quaisquer itens retirados das propriedades de Eleanor devem ser devolvidos em até 30 dias. O não cumprimento resultará em ação judicial. O tio Philip finalmente explodiu. Isso é obra sua, gritou para mim, apontando um dedo trêmulo. Você manipulou uma velha confusa. Você a virou contra a própria família. Pensei em todas as tardes de domingo que passei com a vovó, conversando sobre livros, pássaros e história da família. Pensei nas vezes em que a levei a consultas médicas quando ninguém mais tirava a folga do trabalho. Pensei na alegria singela estampada no rosto dela quando eu levava seu sorvete favorito só porque era terça-feira. Não, tio Philip, respondi baixinho. A vovó sabia exatamente o que estava fazendo. Ela sempre sabia. As semanas seguintes foram um pesadelo. Saí do escritório do Sr. Harrison naquele dia com a carta da vovó apertada contra o peito e as ameaças da minha família ecoando em meus ouvidos. As últimas palavras do tio Philip para mim foram: isso não acabou. Nem de longe. Ele não estava mentindo. Na manhã seguinte, meu telefone começou a tocar antes do amanhecer. Primeiro a tia Judite, depois a prima Raquel, depois parentes que eu mal conhecia, todos exigindo explicações, fazendo acusações ou tentando negociar por itens aos quais se sentiam no direito. Parei de atender números desconhecidos, mas as mensagens de voz se acumularam. Amanda, aqui é sua tia Judite. Espero que você faça a coisa certa. Sua avó não estava pensando direito. Todos nós sabemos disso. Me ligue de volta imediatamente. Oi, é o Nathan. Olha, eu sei que não somos muito próximos, mas aquele conjunto de prata me foi prometido anos atrás. Posso te mandar o e-mail onde a vovó mencionou. Amanda, aqui é o tio Philip. Meu advogado entrará em contato com você. O que você fez é desprezível e não será aceito no tribunal. No final da semana, o assédio já havia se espalhado para a internet. Raquel postou um ataque disfarçado nas redes sociais. Incrível como algumas pessoas conseguem fingir que se importam com a família só para conseguir o que querem. A verdade sempre aparece no fim das contas. Parentes distantes com quem eu não falava há anos começaram a me enviar mensagens, seja me condenando ou tentando estabelecer uma conexão amigável, agora que eu havia herdado riqueza. Mudei meu número de telefone e bloqueei minhas contas nas redes sociais, mas o estresse estava me afetando fisicamente. Eu não conseguia dormir. Tinha dores de cabeça constantes. Meu supervisor no Centro de Cuidados Paliativos percebeu que eu estava cometendo pequenos erros que jamais teria cometido antes. Amanda, está tudo bem? Ela perguntou depois que eu esqueci de registrar uma mudança de medicação. Isso não é típico de você. Eu me soltei e contei tudo a ela. Ela imediatamente insistiu que eu tirasse uma semana de licença médica. Seus pacientes precisam de você no seu melhor, disse ela gentilmente. Tire um tempo para colocar seus assuntos legais em ordem. Naquela semana, finalmente visitei a casa da vovó, minha casa agora, de acordo com o testamento. Usei a chave que tinha há anos e entrei nos cômodos silenciosos e vazios que ainda cheiravam levemente ao perfume dela. Mas algo estava errado. A casa parecia oca, com espaços vazios visíveis nas paredes e prateleiras. Passando de cômodo em cômodo, comecei a perceber a extensão do que havia acontecido. O relógio antigo que sempre ficará no corredor sumira. A coleção de estatuetas de cristal que a vovó tanto prezava, faltavam várias peças. Seu porta-joias no quarto, quase vazio. Já tinham levado tanta coisa, não apenas itens valiosos, mas coisas de valor puramente sentimental. A manta de tricô feita à mão que a mãe da vovó fizera, a coleção de colheres de lembrança de suas viagens com o vovô, até mesmo o livro de receitas desgastado, onde ela havia feito anotações a lápis nas margens. Afundei na cama dela, agora despida da colcha feita à mão que deveria estar ali, e chorei até não ter mais lágrimas. Não se tratava do valor monetário. Era o apagamento da presença dela, o roubo de memórias que eu esperava manter por perto. No fundo do armário dela, encontrei um pequeno cofre que eu não conhecia. Depois de tentar várias combinações que poderiam ter significado para ela, finalmente usei o código de aniversário dela, e ele abriu. Dentro havia um diário com capa de couro, vários pendrives e um bilhete escrito à mão: para Amanda, use se necessário.
O diário detalhava tudo, cada visita, cada conversa, cada item emprestado que nunca foi devolvido. Ela vinha documentando o comportamento da família há anos, criando um registro impossível de contestar. Os pendrives continham cópias de segurança de e-mails, fotos de seus pertences e até gravações de áudio. Um registro de 6 meses antes de sua morte se destacou. Philip veio me visitar hoje, passou 10 minutos perguntando sobre minha saúde e depois 1 hora tentando me convencer a otimizar meu patrimônio vendendo a propriedade no lago. Quando recusei, ele ficou bastante irritado e disse que eu estava sendo irracional em relação a um bem que estava se desvalorizando. O que ele não sabe é que mandei avaliar o imóvel no mês passado. Ele vale quase o dobro do que valia quando Harold e eu compramos. Philip nunca entendeu a diferença entre preço e valor. Outra entrada foi ainda mais reveladora. Judith trouxe Raquel para uma visita a um casual hoje. Enquanto Judith me mantinha ocupada na sala de estar, Raquel desapareceu no andar de cima por quase 20 minutos. Depois que elas saíram, verifiquei minha caixa de joias. Como eu suspeitava, minha pulseira de tênis sumiu. Atualizei o inventário e tirei fotos do espaço vazio. Será que elas perceberam que há câmeras no corredor do andar de cima agora? Munido dessas evidências, entrei em contato com o Sr. Harrison novamente. Preciso revidar, disse a ele. Eles já me tiraram tanta coisa. Eleanor suspeitou que isso pudesse acontecer, disse ele, gravemente. Ela foi muito cuidadosa nos preparativos. Vou conectá-la a um advogado especializado em litígios, especializado em testamentos contestados e roubo de espólio. A advogada, Sarah Donovan, era uma mulher formidável na casa dos 50 anos, com reputação de implacável. Ela revisou a documentação da avó e imediatamente começou a redigir cartas de cessação e desistência para todos que haviam levado itens da casa. Este é um dos casos mais bem documentados que já vi, disse-me ela. Sua avó era extraordinariamente metódica. A resistência legal só intensificou a campanha da família contra mim. O tio Philip, fiel à sua palavra, entrou com uma ação judicial contestando o testamento, alegando influência indevida e falta de capacidade testamentária. A tia Judith começou a ligar para meus colegas no Centro de Cuidados Paliativos, insinuando que eu havia negligenciado pacientes para manipular minha avó. A diretora do centro me chamou à sua sala. Amanda, sei que essas acusações são infundadas, mas estão se tornando perturbadoras. Várias famílias expressaram preocupação após receberem ligações da sua tia. Minha reputação profissional, construída ao longo de anos de cuidados dedicados, estava sendo sistematicamente atacada. O estresse se tornou tão intenso que desenvolvi insônia e comecei a ter ataques de pânico. Minha médica prescreveu medicamentos para ansiedade e recomendou fortemente terapia. Seus sintomas físicos são resultado direto desse estresse contínuo, explicou ela. Esse nível de conflito familiar cria um trauma genuíno. Justo quando eu pensava que as coisas não poderiam piorar, recebi um e-mail de um repórter local pedindo um comentário sobre a disputa pela herança da família Miller, que dividiu uma das famílias mais antigas de Boston. De alguma forma, a história vazou para a imprensa. Naquela noite, sozinha no meu apartamento com as cortinas fechadas, cheguei ao meu ponto mais baixo. Pensei seriamente em desistir, entregar a herança só para acabar com o pesadelo. Peguei a carta da vovó novamente, buscando conforto em suas palavras, quando meu telefone apitou com uma mensagem de um número desconhecido. Amanda, aqui é a Maria, a auxiliar de saúde da sua avó. Ainda tem algumas coisas que ela queria que você levasse, coisas pessoais que guardei em segurança. Podemos nos encontrar? No dia seguinte, Maria me entregou uma caixinha. Ela me fez prometer que guardaria tudo isso separado de tudo mais na casa. Disse que você saberia o que fazer com eles quando chegasse a hora. Dentro da caixa, havia mais cartões de memória e um pequeno gravador digital. Quando conectei o primeiro cartão ao meu laptop, encontrei dezenas de arquivos de vídeo, a vovó sentada em sua cadeira favorita, falando diretamente para a câmera. No primeiro vídeo, datado de quase 1 ano antes de sua morte, ela olhava diretamente para a lente com olhos claros e penetrantes. Meu nome é Eleanor Catherine Miller. Hoje é 15 de setembro, e estou registrando isso por minha própria vontade, com plena capacidade mental, como o Sr. Harrison pode atestar. A câmera girou para mostrar o Sr. Harrison sentado perto, que assentiu e disse seu nome e a data. Quero explicar minhas decisões em relação ao meu testamento, continuou a avó.
Durante anos, observei o comportamento da minha família. Testei seu caráter e suas motivações, e tomei minhas decisões de acordo com isso. Ela continuou detalhando incidentes, datas e observações específicas que a levaram à decisão de deixar tudo para mim. Sua voz era firme, seu raciocínio claro e específico. Não haveria como alguém alegar que ela havia sido confundida ou manipulada. Enquanto assistia a um vídeo após o outro, senti a presença da vovó me envolver. Ela não me deixou apenas seus pertences, ela me deixou os meios para defender seus desejos. Ela sabia exatamente o que aconteceria e se preparou meticulosamente. No vídeo final, gravado poucas semanas antes de sua morte, ela parecia mais frágil, mas seus olhos ainda brilhavam de determinação. Amanda, se você está assistindo a isso, então as coisas ficaram difíceis, como eu esperava. Lembre-se do que eu sempre disse sobre se defender. Às vezes, gentileza significa ter a coragem de impor limites. Eu não te criei para ser capacho, minha querida. Eu te criei para ser igual a mim, e nunca deixei ninguém se aproveitar de mim. Pela primeira vez desde a leitura, senti uma centelha da minha antiga força retornando. A vovó havia confiado a mim não apenas seus bens, mas também seu legado. Eu não podia decepcioná-la. Na manhã seguinte, liguei para Sarah Donovan. Tem uma coisa que você precisa ver, disse a ela, e trouxe todos os vídeos e gravações. Depois de assisti-los, ela se recostou na cadeira com o primeiro sorriso sincero que vi nela. Isso muda tudo. Sua avó não apenas construiu um caso, ela criou uma fortaleza. Com essas novas evidências, desenvolvemos uma estratégia abrangente. Primeiro, protocolamos um inventário formal de todos os itens perdidos no tribunal sucessório, incluindo fotografias e documentação de suas localizações atuais. Em seguida, enviamos solicitações legais formais para a devolução de cada item com um prazo definido. Simultaneamente, Sarah entrou com uma moção para rejeitar a ação do tio Philip contestando o testamento, anexando os vídeos da avó como provas. Nenhum juiz da comunidade decidirá contra sua avó depois de ver isso, ela me garantiu. Também entramos em contato com a equipe jurídica do Centro de Cuidados Paliativos, apresentando provas de que as acusações contra mim faziam parte de uma campanha de assédio direcionada. Eles imediatamente emitiram cartas de cessação e desistência aos meus parentes, ameaçando tomar medidas legais caso as ligações difamatórias continuassem. Para obter apoio adicional, entrei em contato com várias enfermeiras e auxiliares que cuidaram da vovó em seus últimos meses. Elas se mostraram dispostas a fornecer depoimentos sobre a frequência das minhas visitas em comparação com o restante da família. Você ia lá pelo menos 2 vezes por semana, confirmou a enfermeira Thompson. Às vezes, seu tio ficava um mês sem aparecer e depois passava a visita inteira no celular. Maria forneceu um calendário detalhado que mantinha com todos os visitantes, mostrando que eu havia visitado a vovó 64 vezes em seu último ano, enquanto o tio Philip a visitará 7 vezes e a tia Judith 9. Meus primos a visitavam apenas nos feriados. Também obtivemos registros financeiros mostrando que o tio Philip havia tomado emprestado somas substanciais da avó ao longo dos anos, sem reembolso, e que a tia Judith havia cobrado inúmeras despesas pessoais nas contas da avó sob o pretexto de custos de cuidados. Munida dessa montanha de evidências, Sarah sugeriu que convocássemos uma reunião familiar em seu escritório. Às vezes, mostrar tudo de uma vez pode evitar meses de litígios desnecessários, explicou ela. No dia da reunião, cheguei cedo, com o estômago embrulhado, apesar da nossa posição privilegiada. Um por um, eles entraram, tio Philip com seu advogado, um homem de aparência nervosa que olhava o relógio sem parar, tia Judith, que se recusava a me olhar nos olhos, primos Raquel e Nathan, ambos tentando fingir expressões entediadas que não conseguiam esconder a ansiedade. Obrigada a todos por terem vindo, começou Sarah assim que todos se sentaram. Pedimos esta reunião para resolver algumas questões pendentes relacionadas ao espólio de Eleanor Miller. O advogado do tio Philip imediatamente fez uma declaração preparada sobre preocupações significativas quanto à influência indevida e questões sobre a capacidade testamentária. Sarah o deixou terminar antes de responder. Antes de prosseguirmos, há alguns materiais que acho que todos deveriam revisar. Ela apertou um botão no controle remoto, e a grande tela na parede ganhou vida com o rosto da vovó. Meu nome é Eleanor Catherine Miller, sua voz clara preencheu a sala. Hoje é 15 de setembro, e estou gravando isso por livre e espontânea vontade. Enquanto o vídeo passava, observei os rostos da minha família.
o tio Philip ficou cada vez mais pálido. A tia Judith levou a mão à boca. Raquel começou a chorar silenciosamente. Quando terminou, Sarah simplesmente disse: há mais 17 vídeos como este, cada um abordando incidentes e decisões específicas. Eleanor Miller foi talvez a cliente mais bem preparada que já conheci. Ela mudou a tela para mostrar uma planilha. Este é o inventário atual dos itens removidos das propriedades de Eleanor sem permissão. Ao lado de cada item está sua localização, a documentação da remoção e seu valor aproximado para fins de seguro. O total atualmente é de pouco mais de $400 mil. A sala estava em silêncio absoluto. A senhora Miller está preparada para apresentar queixa criminal por furto se esses itens não forem devolvidos em 7 dias, continuou Sarah, com a voz neutra. Além disso, temos documentação de exploração financeira que pode ser do interesse do Ministério Público. O advogado do tio Philip se inclinou e sussurrou com urgência em seu ouvido. Depois de um momento, o tio Philip pigarreou: talvez todos nós tenhamos sido precipitados. As emoções ficam à flor da pele depois de uma perda como essa, especialmente quando há dinheiro envolvido. Não pude deixar de acrescentar: o dinheiro nunca foi o que importou para mim. A reunião terminou com o advogado do tio Philip solicitando um tempo para analisar as provas e aconselhar seu cliente. 2 dias depois, ele ligou para Sarah para informá-la de que retirariam a ação judicial que contestava o testamento. Em uma semana, os itens começaram a aparecer na varanda da minha avó, entregues por empresas de mudança em vez de devolvidos pessoalmente. As joias voltaram por correio, cada peça cuidadosamente embalada. Sem bilhetes, sem desculpas, mas pelo menos estavam cumprindo o combinado. Eu não esperava receber notícias diretamente de nenhum deles, então fiquei surpresa quando tia Judith me ligou diretamente. Amanda, disse ela, com a voz sem a rispidez habitual, nós não percebemos o quanto esses últimos anos significaram para mamãe. Você nunca perguntou, respondi simplesmente. Houve uma longa pausa. Achávamos que você estava se aproveitando dela. Não entendíamos por que ela preferia tanto a sua companhia. Porque eu a via como uma pessoa, não como um balanço. Outra pausa. Alguns de nós gostariam de conversar, de explicar, talvez até de pedir desculpas. Pensei nas palavras dela. Estou disposta a ouvir, mas preciso de tempo. Depois que desligamos, sentei-me na sala de estar da minha avó agora, de fato, minha sala de estar, cercada pelos itens devolvidos que carregavam sua memória. As vitórias das últimas semanas pareciam vazias de certa forma. Eu tinha casa, os bens, a validação legal, mas havia perdido o que restava da minha família no processo. No dia seguinte, tomei uma atitude. Liguei para cada membro da família individualmente, oferecendo a eles a oportunidade de escolher um item sentimental entre os pertences da vovó, não os mais valiosos, mas algo significativo para se lembrar dela. Alguns recusaram, ainda orgulhosos demais ou bravos demais. Mas Raquel me surpreendeu pedindo o livro de receitas da vovó. Ela me ensinou a fazer snickerdoodles uma vez, admitiu. É uma das minhas poucas boas lembranças com ela. Nathan pediu a caixa velha de equipamentos de pesca do vovô na casa do lago. Ele me levou para pescar algumas vezes quando eu era bem pequeno, antes de tudo ficar tão complicado. Como era de se esperar, o tio Philip recusou minha oferta, mas a tia Judith pediu uma das aquarelas da vovó, uma paisagem simples do lago ao pôr do sol. Ela a pintou no verão antes de se casar com seu avô, ela me disse. Eu sempre a admirei. Essas pequenas conexões não curaram as feridas profundas que haviam sido infligidas, mas foram um começo, um reconhecimento de que a vovó tinha sido mais do que sua riqueza. Ela tinha sido uma pessoa que tocou a vida de todos nós de maneiras diferentes. O tribunal encerrou oficialmente o caso no mês seguinte, confirmando-me como única herdeira e proprietária legal de todos os bens e propriedades da vovó. A vitória foi completa, mas complicada pela consciência de que os relacionamentos haviam sido irreparavelmente danificados. Enquanto eu estava na varanda da casa da vovó, a minha casa, observando o pôr do sol, pensei em como ela se sentiria em relação a tudo o que tinha acontecido, a feiura, as acusações, a ganância, mas também a satisfação final dos seus desejos. Você se saiu bem, vovó, sussurrei para o ar da noite. Você nos viu a todos claramente, mesmo quando não conseguíamos nos ver.
6 meses após a leitura que mudou tudo, sentei-me no jardim da vovó Eleanor, agora meu jardim, observando as abelhas zumbirem preguiçosamente em volta dos arbustos de lavanda que ela havia plantado anos atrás. A propriedade havia se transformado de maneiras sutis. Eu mantive o caráter e o aconchego que ela cultivara, mas adicionei toques que refletiam minha própria personalidade, novas estantes no escritório, um pequeno cantinho de meditação na varanda, sinos de vento pendurados no teto da varanda. A casa não parecia mais assombrada por conflitos. Ela havia se tornado um santuário novamente, assim como durante minhas visitas na infância. Eu havia tirado uma licença do Centro de Cuidados Paliativos para me concentrar em resolver a questão do patrimônio e definir meu futuro. A herança me deu opções que eu jamais imaginei ter, mas também responsabilidades com as quais eu ainda estava aprendendo a lidar. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava a mesa da vovó, encontrei um envelope que, por algum motivo, não tinha visto em limpezas anteriores. Estava endereçado simplesmente a Amanda, depois que tudo estiver resolvido. Dentro, havia uma carta escrita à mão no papel timbrado característico da vovó. Minha querida Amanda, se você está lendo isso, então a tempestade já passou. Conhecendo nossa família, provavelmente era um furacão de categoria 5, mas eu tinha plena confiança na sua força e resiliência. Preciso explicar algo que não consegui colocar nos meus documentos oficiais. Esta herança nunca teve a intenção de punir os outros, embora eu tenha certeza de que foi assim que eles a enxergaram. Tratava-se de reconhecer o coração que bate tão forte em você, o mesmo coração que meu Harold tinha, o mesmo coração que seu pai, Robert, herdou. O dinheiro muda as pessoas, Amanda. Eu vi isso acontecer a vida toda. Pode trazer à tona o egoísmo, a arrogância e a crueldade. Mas, ocasionalmente, muito ocasionalmente, ele encontra o caminho para alguém que entende seu verdadeiro propósito, criar segurança que permita a generosidade. Eu escolhi você não porque você era perfeita ou porque nunca me decepcionou. Eu escolhi você porque, quando você cometeu erros, você os assumiu. Quando discordou de mim, você o fez com respeito. Quando me ajudou, você o fez sem esperar recompensa. Os outros dirão que fui manipulado ou confundido. Mas a verdade é mais simples. Eu queria meu legado nas mãos de alguém que honrasse seu espírito, não apenas preservasse seu valor. Agora, um conselho do além. Não deixe que essa riqueza mude quem você é, use-a para se tornar mais autêntico. Faça aquela viagem à Itália de que sempre falamos. Financie aquele programa de cuidados paliativos pediátricos que você sonhava em criar. Mantenha a casa do lago na família, um dia, você poderá ter filhos que a amarão como nós a amávamos. E talvez, quando as feridas estiverem curadas o suficiente, encontre maneiras de incluir a família novamente, não porque eles mereçam, mas porque a conexão importa. Estabeleça limites, certamente, eu não fui criada para ser influenciável, e você também não, mas deixe espaço para crescimento e reconciliação. Eu te amo, minha querida menina. Tenho muito orgulho da mulher que você se tornou. Vovó Eleanor. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia e relia suas palavras. Mesmo agora, ela me guiava, oferecendo sabedoria e permissão para trilhar meu próprio caminho. Nas semanas seguintes, comecei a implementar as sugestões dela. Criei a Bolsa de Estudos Eleanor Miller Memorial na escola de enfermagem que frequentei, especificamente para estudantes interessados em cuidados paliativos e cuidados paliativos. Comecei a tramitar a criação de uma fundação focada em apoiar idosos sem apoio familiar, pessoas que, ao contrário da minha avó, não tinham ninguém para defendê-las em seus últimos anos. Fiz aquela viagem à Itália, visitando a pequena vila na Toscana onde os pais da minha avó nasceram. Caminhando pelas mesmas ruas de paralelepípedos que eles percorreram, senti uma conexão com a minha história que transcendia o recente conflito familiar. Quanto à família em si, a cura veio em pequenos momentos inesperados. A prima Raquel foi a primeira a entrar em contato, perguntando se poderíamos tomar um café. Ela trouxe fotos da sua filhinha, a quem dera o nome de Eleanor. Quero que ela conheça as histórias reais da família, explicou Raquel, sem jeito. Não apenas as versões rebuscadas que contamos em eventos beneficentes. Você estaria disposta a compartilhar algumas das suas memórias com ela algum dia? Nathan me convidou para o casamento dele, embora eu suspeitasse que a noiva dele tivesse insistido. Mesmo assim, quando fui, ele fez questão de me apresentar a todos como a minha prima que administra a Fundação Eleanor Miller. Não foi uma atitude calorosa, mas foi um reconhecimento.
Tia Judite permaneceu distante, mas enviou um cartão de Natal com um breve bilhete. Sua avó ficaria orgulhosa do que você está fazendo com a fundação. Vindo dela, era praticamente um sinal de paz. Tio Philip nunca apareceu. Algumas feridas são profundas demais, alguns orgulhos são rígidos demais para serem dobrados. Fiz as pazes com essa realidade, mas deixei a porta aberta caso ele mudasse de ideia. A maior cura veio através de uma conexão inesperada. Durante um evento da fundação, conheci o sobrinho da minha avó, Lucas, primo do meu pai, que havia se mudado para a Califórnia décadas atrás. Ele havia perdido o contato com a família, mas guardava boas lembranças da minha avó e do meu pai. Robert era o melhor de nós, ele me disse durante o jantar. Ele escolheu o ensino em vez do dinheiro, o sustento em vez do status. Eleanor o adorava por viver de forma autêntica. Por meio de Lucas, descobri um ramo da família que não havia sido contaminado pela batalha da herança, primos de segundo e terceiro graus que compartilhavam histórias e fotografias que eu nunca tinha visto, expandindo minha compreensão da história da nossa família para além da narrativa limitada com a qual cresci. Um ano após o falecimento da vovó, organizei um jantar em sua casa. Convidei apenas aqueles que realmente se importaram com ela, Maria e outros cuidadores, o Sr. Harrison, alguns vizinhos que foram amigos de verdade, Lucas e sua família e, sim, até mesmo Raquel e sua bebê Eleanor. Compartilhamos histórias, risadas e algumas lágrimas, criando o tipo de reunião que a vovó teria adorado. Enquanto todos se misturavam no jardim, o Sr. Harrison se aproximou de mim com uma taça do xerez favorito da vovó. Sabe, disse-lhe calmamente, eu já cuidei de centenas de propriedades ao longo da minha carreira, vi famílias desfeitas e relacionamentos destruídos por muito menos do que o que estava em jogo aqui. Não tenho certeza se nossa família se saiu muito melhor, admiti. Ele balançou a cabeça. Você me entendeu mal. O milagre não é que alguns relacionamentos tenham sobrevivido. É que você tenha permanecido fiel a si mesmo o tempo todo. Eleanor me disse uma vez que sua maior conquista não foi sua riqueza ou status, mas criar um filho que valorizasse a integridade o suficiente para passá-la para a filha. Olhei ao redor para a reunião, não a família que eu esperava ter, mas uma família escolhida, unida por amor e respeito genuínos pela vovó Eleanor. Na lareira, dentro da casa, sua fotografia zelava por todos nós, seu leve sorriso parecia dizer que ela sabia como tudo se desenrolaria. A herança me custou relacionamentos, mas me deu algo muito mais valioso, a liberdade de viver de acordo com meus próprios valores, assim como meu pai fizera, assim como minha avó me ensinara. Agora eu entendia que aquele tinha sido o verdadeiro legado dela, não a casa ou o dinheiro, mas a coragem de me manter firme na minha verdade. Quando a noite terminou e os convidados foram embora, fiquei na varanda, observando os vagalumes emergirem no crepúsculo de verão. Conseguimos, vovó, sussurrei. Consertamos tudo. Você já teve que se defender diante da pressão familiar? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, inscreva-se para ouvir mais histórias sobre dinâmica familiar, heranças inesperadas e como encontrar força em situações difíceis. Lembre-se de que, às vezes, a herança mais valiosa não se mede em dinheiro, mas sim nas lições e no amor que levamos adiante. Obrigada por ouvir minha história hoje. Que você sempre encontre a coragem de honrar a sua própria verdade, assim como minha avó Eleanor ensinou.